Bom dia, galera. Hoje eu estou aqui na Escola SESI para mais uma aula com vocês. Como a gente conversou essa semana, vocês pediram, eu pedi sugestões, vocês pediram para falar sobre caminhadas, para falar sobre musculatura, sobre desenvolvimento. Então, eu projetei uma aula para vocês para falar principalmente sobre, antes de entrar na aula de caminhada e para acrescentar a aula que a gente teve de musculação, a gente vai fazer uma aula sobre o aparelho locomotor. Então, o aparelho locomotor, ele vai incluir os ossos e os músculos. E dentro desse aparelho locomotor, a gente vai falar sobre o desenvolvimento esportivo. Então, eu vou começar aqui. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o esqueleto humano. Dá para vocês perceberem que aqui a gente colocou, eu peguei uma imagem que tem os principais ossos do corpo, tá certo? Que são os que a gente mais fala e os que a gente mais trabalha dentro da educação física. É lógico que existem ossos pequenos que não estão aqui, tá certo? Então vocês vão ver, todos esses ossos são muito importantes quando a gente trabalha a musculação ou a caminhada ou qualquer outro esporte. Por exemplo, se a gente for trabalhar uma caminhada, é muito importante a gente conhecer a parte do nosso corpo, tanto os músculos, geralmente a gente fala mais de músculos, de desenvolvimento muscular. Mas não tem como a gente falar isso se a gente não souber primeiro quais são os ossos que estão sendo envolvidos, tá certo? Então a gente tem os ossos da perna, do pé, e é importante a gente conhecer, principalmente para evitar lesões. Por exemplo, se a gente tem aqui no pé, a gente tem os ossos do tarso, metatarso e as falanges, que são os dedos. Então, é muito importante a gente saber, por exemplo, dependendo da ossatura, a gente vai saber se o indivíduo tem uma pisada pronada, uma pisada normal, uma pisada supinada, tá certo? Isso é muito importante até na hora de comprar um tênis, na hora de correr. Às vezes a gente chega e o cara fala, ó, você vai fazer corrida tal, como é que é a sua pisada? Ela é pronada, é supinada, ela é mais inclinada para um lado, para o outro, ela é reta, tá? Ela é normal. Tudo isso é muito importante, tá certo? Por exemplo, quem vai jogar futebol, a maioria das lesões acontecem também no pé, na tíbia e na fíbula, que são os ossos da perna, e também da cabeça. Outra coisa, se a gente for fazer musculação, é muito importante a gente conhecer as nossas articulações, porque toda musculação, ela é desenvolvida em cima de alavancas. As alavancas nada mais são do que as nossas articulações, tá certo? O que me permite trabalhar em um aparelho de musculação é a minha alavanca. Por exemplo, se eu vou fazer um exercício de braço, de bíceps, é muito importante eu conhecer os ossos do meu braço, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho dois ossos, que são os maiores, a una e o rádio, e eu tenho aqui o húmero, tá certo? Então são esses três ossos que vão fazer a alavanca para a gente poder trabalhar a musculatura do bíceps. São as mesmas que trabalham na hora que eu for trabalhar o tríceps, certo? Outra coisa é saber que é na ossatura que se prende o músculo, que são os tendões e os ligamentos, eles ficam presos nos ossos, tá certo? E isso é muito importante, porque às vezes a gente vai trabalhar um exercício na musculação e a gente força de maneira errada e a gente pode provocar uma inflamação, tá certo? Vai ser uma tendinite, que é no tendão onde inserem o músculo, por executar um movimento errado, tá certo? E isso, com o tempo, ele pode ficar crônico. Às vezes, quando a pessoa está sentindo uma dor muito aguda fazendo um exercício de musculação, pode ser já um indício de tendinite. E se isso não for curado, se não parar de fazer o exercício de forma errada, ele vai ficar crônico e vai ser muito mais difícil para parar depois, tá certo? A gente tem os ossos que não têm articulação. Por exemplo, se eu pegar os ossos da cabeça, do crânio, eu tenho os ossos da mandíbula, tá? Eles
tem a articulação da cabeça, mas os outros ossos da cabeça, eles não têm articulação. Tem os ossos que têm uma articulação menor, por exemplo, se eu pegar da minha coluna vertebral, que são 33 vértebras, eu tenho a cervical e eu tenho a lombar, que tem uma movimentação, que tem uma articulação maior. No dorsal, que são 12 vértebras, elas têm essa proteção das costelas, então as costelas se prendem na frente no osso externo e atrás na coluna vertebral. Então o que acontece? Essa região ela tem uma articulação menor do que na lombar e na cervical. E na mesma coluna vertebral eu tenho os ossos do sacro e do cóccix, que são 5 vértebras sacrais e 4 coxígeas que não têm movimento. Tá certo? Então isso é muito importante. Quando eu vou trabalhar musculação, o que eu trabalho? Principalmente em cima das grandes articulações, que são braço, perna, ombro, tá? Pescoço também é trabalhado, tá certo? A musculatura do tronco e tudo isso em cima da nossa base, que são os ossos. Agora eu vou passar aqui para a gente ver a outra parte. Eu falei um pouco para vocês de fratura, agora a gente vai ver o que acontece. Quando a gente está lá jogando futebol, a gente tem uma fratura, isso é muito importante. O osso, ele também sangra e ele vai se recompor. Primeiro ele vai eliminar os fragmentos, tá? O próprio corpo vai absorver isso e ele vai formar uma nova camada de osso. Tá certo? E quando ele vem formado, ó, presta atenção que a gente teve a fratura, na hora que ele vai consertar esse osso, na hora que ele vai desenvolver essa camada, vocês podem perceber que ele fica até mais forte do que era antes. Outra coisa muito importante para a gente falar, o osso ele muda muito a sua estrutura de acordo com a idade. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, quando a gente é criança, pequenininha, a ossatura ela é mais flexível. Isso é como se fosse uma proteção para a criança, porque criança cai demais, criança brinca, corre, pula, e ela tem a ossatura mais mole, tem uma parte maior de cartilagem. Conforme a gente vai crescendo, mais ou menos até os 20 anos, depende muito, homem, mulher, depende muito, varia de pessoa para pessoa, mas uma média de 20 anos, o osso ele vai se tornar mais rígido, tá, do que quando era criança, mas ainda com uma certa flexibilidade, e a maior parte das cartilagens vão ser no côndilo, que são as partes que a gente fala, que é a cabeça do fêmur. Essas partes são os côndilos onde tem a maior parte de cartilagem, é onde tem os maiores impactos, e isso é uma segurança para o nosso corpo, para que ele não se machuque tanto. Só que quando a gente chega lá nos 30 anos, o que acontece? A gente vai ter um osso ainda mais denso. Quanto mais a idade, mais denso ele fica, mais poroso, e isso também se dá muito por causa da diminuição da absorção de cálcio. O cálcio é o seguinte, é como se a nossa ossatura ela ficasse o dia inteiro esfarelando, como se ela fosse perdendo cálcio, fosse esfarelando. Só que durante todo o dia, a nossa ossatura ela vai também estar absorvendo cálcio. A gente ingere o cálcio, seja no leite, por muitos outros alimentos que também tem, tá certo? E juntando, é muito necessário que a gente absorva também a vitamina D. A vitamina D ela é sintetizada no próprio organismo. Ela tem na gema do ovo e nos peixes. Ela é uma vitamina mais rara. Mas ela é sintetizada no nosso próprio corpo. E aí a gente precisa também do sol. A gente precisa tomar uma quantidade de sol todo dia. Então é a vitamina D que vai ajudar na absorção do cálcio. E fora isso, a gente tem os hormônios. Os hormônios, aí acontece o seguinte, então o nosso cálcio está esfarelando, a gente está perdendo cálcio o dia inteiro. Essa absorção, ela vai chegar aqui
e a gente precisa do hormônio. O hormônio é como se fosse a cola para o cálcio, tá certo? Então a gente tem lá a junção do cálcio, da vitamina D e o hormônio, que é essa nossa cola, tá certo? Então vamos lá, vou passar para frente agora um pouquinho. Importante falar que quando chega as pessoas na terceira idade, é por isso que tem muita osteoporose, principalmente osteoporose, osteopenia, que é um nível anterior de chegar na osteoporose. O que acontece? A mulher entra na menopausa e diminui a quantidade de produção de hormônio. E aí ela vai ter menos cola para colar isso. E é por isso que o osso ele se torna mais rígido, mais poroso e quebra muito mais fácil. Tá certo? Outra coisa importante. Para absorção, é muito importante que o corpo entenda que a gente precisa absorver mais cálcio. Tá certo? Então, o que acontece? Aí é que entra a importância da atividade física. A caminhada, a corrida, jogar basquete, jogar futebol. A criança que brinca, o corpo dela está entendendo que ela precisa absorver mais cálcio. A falta de atividade física, o sedentarismo, ele vai poder adiantar todo esse processo de perda de cálcio, tá certo? Por isso que é muito indicado, quando a pessoa entra ali na terceira idade, vai no médico, o médico fala, faz uma caminhada, ela vai melhorar, tanto no processo cardiovascular, quanto na ossatura também, que é muito importante. E muita gente fala assim, vai fazer hidroginástica. A hidroginástica, como ela não tem impacto, a água tem um papel muito relevante em relação a isso, que é diminuir o impacto. Essa falta de impacto faz com que o corpo entenda que ela não precisa tanto de cálcio, tá certo? Então, a hidroginástica, que é um excelente exercício, ela não é tão importante para fortalecer os ossos como qualquer outra atividade. Aqui a gente tem um gráfico que fala um pouco sobre o metabolismo da vitamina D, como que ela é sintetizada. Então, primeiro é sentido na pele, tá? A pele vai absorver primeiro, depois ela vai passar para o fígado, ela é absorvida mais a vitamina D no intestino delgado, tá certo? Aí toda essa vitamina D ela passa pelo fígado e aí o processo é finalizado nos rins. Depois vai mandar para o sangue e vai mandar para todo o organismo, tá certo? É isso que faz aumentar, mobilizando os estoques de cálcio, tá certo? Que ajuda a manter os níveis de cálcio e fósforo no sangue. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui no que eu falei sobre os ossos e eu vou continuar os slides em uma outra aula que eu vou falar sobre os músculos. Então eu quero que vocês entendam isso daqui. O que é importante do osso? Ele é onde se prende toda a musculatura do nosso corpo, tá? Importante essa absorção de cálcio e saber que às vezes todo mundo fala, eu vou lá, eu vou tomar 2 litros de leite. Não adianta eu tomar 2 litros de leite de uma vez, se o meu corpo ele vai precisar absorver esse cálcio durante todo o dia. Então o que eu preciso? Dar estoques de cálcio durante todo o dia, tá? Tá certo? Então vamos para a próxima aula que eu vou falar sobre o músculo.